Então, Tati, ó, seja bem-vinda. Como eu falei, é a primeira vez que a gente está fazendo a live aqui pelo o perfil que é focado mais na parte do curso, né? A gente já fez outras lá no perfil do Instagram. Então, seja bem-vinda e quando você quiser também, você sabe que eu sempre estou disponível aqui para você. E eu quero que você volte para inspirar minhas seguidoras também. Ai, que bom, fico feliz. Então, Tati, como eu estava falando, a parte de vendas, a gente já até conversou um pouquinho, né, sobre isso. É uma das coisas, uma das dificuldades que as artesãs têm, uma das maiores dificuldades que ela tem. Eu já passei por isso, eu tinha muito problema em conseguir vender por vários fatores. E depois de conversar com você, eu pude entender algumas coisas, né, que me atrapalhavam, mas eu não sabia. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que acaba atrapalhando tanto a gente na hora da venda, né? A gente tem muita insegurança, sente vergonha de falar os valores. Eu mesma, eu falava o valor, já dava desconto. Eu nem esperava a pessoa pedir. Então, hoje eu vejo como essas crenças que eu tinha, né, essas dificuldades e esses medos, me atrapalharam. Eu queria que você ajudasse um pouquinho as meninas também, explicando aí de uma forma mais detalhada, mais profunda, para que elas possam entender. O maior prazer contribuir para a evolução de mulheres empreendedoras, mulheres que querem expandir dos seus casulos, que querem algo mais, que têm fome de vencer. Então, eu gosto, vibro, torço e contribuo para mulheres assim como a gente, né, que quiseram expandir da caixa porque acharam que eram maiores do que a própria vida. Dói, porque como a simbologia do casulo, né, esse casulo é a nossa tampa de crenças, isso é uma proteção, um sistema de proteção dos nossos pais, para que a gente possa se adequar à sociedade. Então, não faça isso, vá por ali, não faça assim, assado, frito, cozido, a gente vai se conformando, né? Isso tem um lado positivo para a gente sobreviver, se adaptar em sociedade, só que quando a gente tem o novo, o desconhecido para o cérebro, o novo é igual a desconhecido para o cérebro. E entenda-se novo, empreender, né? Eu nunca empreendi, eu falo por mim, né? Eu sou servidora pública e empreendo em paralelo, e quando me deparei com essa expertise, né? Eu desenvolvo mentalidades para que essa mentalidade possa impactar o comportamento das mulheres em alta performance, né? Mínimo esforço, máximo de resultado, agir estratégico. E aí eu me deparei com essa expertise, só que ninguém me ensinou, e ninguém faz isso normalmente, ensinar a vender. Então, já começo aqui te dando os parabéns por essa consciência, que você abre caixinhas e abas aí na cabecinha das suas futuras alunas e das suas seguidoras. Então, a gente, Lu, eu sei que você me contou, quando você teve a honra de ir lá no meu quadro Mulheres que Inspiram, você falou para mim que se você pudesse, você ficava aí no seu ateliê só fazendo quadro. Sim. E que alguém vendesse para você. Então, a gente tem a tendência, né, de nadar melhor nas nossas habilidades. E aquilo que a gente nunca desenvolveu, como, por exemplo, o hábito da venda, né, já começo desmistificando para todo mundo que está aqui, que venda não é dom, não é algo que você é tocado por Deus. Então, isso é uma excelente notícia, porque eu também já estive nesse lugar de, meu Deus, como é que eu vou fazer para oferecer isso para as pessoas? Eu vou me sentir constrangida, eu vou ficar envergonhada, eu não quero importunar, né? Isso são pensamentos que já conversaram comigo. Então, eu falo com muita propriedade desse lugar de quem não sabia vender e teve que se reinventar. E para eu me reinventá-lo, eu tive que voltar à base. Então, essa é a base do meu método, é voltar à semente, que são os pensamentos. Então, a gente ressignifica crenças do tipo, por que vender é desconfortável, Lu? Porque a gente tem a associação de que fulano, outro dia eu sempre cito esse exemplo, uma senhorinha conversando com outra, meu filho está desempregado, eu falei para ele procurar qualquer coisa, até vendedor. Então, perceba que já tem um preconceito também, né? Já tem um preconceito.
né? Empreender já tem outro preconceito, considerando gerações, talvez daqui para frente não, mas da nossa geração para trás, mais antigas, né? A gente é talhado para ter um diploma e para ter um certo no final do mês. E o empreender é um leão por dia, um leão por hora, eu diria. Né? Então, ninguém aqui... A gente tem todos esses drives, todos esses programinhas rodando na nossa cabeça. Então, a gente agir com esses pensamentos é como se eu quisesse o sucesso e o HD, o programa que está rodando, fosse o fracasso. Então, não bate, não é compatível. Então, eu quero empreender, mas na minha cabeça tem um programinha que está rodando, que tem que ter o certo no final do mês, que eu tenho que ter um canudo para chamar de meu. Então, a gente fica conflitando o tempo inteiro. E uma dessas crenças, Lu, é de que vendedor é chato, papo de vendedor, quando a gente fala que algo é mentiroso. Isso é papo de vendedor, né? Então, a verdade vende, né? Uma das linhas de trabalho da minha metodologia é que quanto mais sincero você for, mais você capta a confiança do seu cliente. Então, você não precisa mentir para vender, né? Antes de tudo, a gente tem que voltá-lo na base. Vender é, antes de tudo, ajudar. Você, especificamente, as suas futuras alunas e agora seguidoras, vocês transformam, vocês eternizam um momento muito especial na vida de uma família. Vocês não vendem, a partir de hoje, vocês não vendem mais quadrinhos de porta de maternidade. Vocês eternizam momentos na vida de uma família. É um marco para o resto da vida. Então, gente, isso já é uma embalagem que faz toda a diferença. Que mamãe, que futura mamãe não quer que, por exemplo, a artesã tenha esse cuidado com o sonho dela? Já começa por aí. Vocês já saem à frente de muita gente. Fala, Lu. Então, tudo que você falou até agora, eu super me identifiquei. Quando eu comecei, eu tinha vergonha de realmente falar quanto custava um produto, porque eu tinha medo da pessoa achar caro e eu não saber o que falar. Eu tinha essa cobrança aí dos meus pais de ter um diploma. Apesar deles serem vendedores, eles achavam que a parte de venda não ia dar futuro. O que dava futuro era: minha filha, você tem que se formar, tem que ter um diploma, para ter estabilidade, tem que estudar para concurso. Então, eu escutei isso realmente a vida inteira. E como eu já tenho habilidade, desde muito nova, habilidades manuais, desde muito nova, na minha cabeça era: eu nasci com o dom de fazer, eu não nasci com o dom de vender. Minha mãe é super vendedora, todas as minhas irmãs são. Então, eu pensava desse jeito, eu acreditava nisso. E isso acabava até me impedindo de buscar algum conhecimento aí na área da venda para poder me ajudar. Eu fui conseguir isso depois de muitos anos aí no artesanato. Então, eu só fazia e eu colocava minha mãe, minhas irmãs, todo mundo para vender para mim. Eu lembro. E, Lu, essa sua fala, ela é um excelente exemplo, né? Então, quando você pensa, eu não sei vender, o seu comportamento, ele vai materializar, não é física quântica, não é nada espiritual, nada disso, gente. O pensamento gera sentimento que gera uma ação e que gera um resultado. Isso se chama psicologia positiva, tá? Então, quando você pensa, eu não sei vender, você está dando um comando negativo para o cérebro. Eu não sei, uma incapacidade. Como você vai ter uma ação positiva diante de um pensamento de incapacidade? Então, quando você fala, eu não sei vender, você vai expressar nas suas ações insegurança, timidez, um desconforto, né? Então, muitas de vocês, eu tenho medo de incomodar. Gente, vender é ajudar. Venda é um instrumento. Vou pegar o exemplo da Lu, que vai ser o futuro de todas vocês que estão aqui me escutando, aqui no YouTube e aqui no Instagram. Vocês estão
sendo um instrumento de eternizar um momento muito especial na vida de uma família. Então, o instrumento é o quadro. O quadro, ele tem um simbolismo. Gente, olhem através. As vendas acessam a emoção. Vender é falar com a emoção do seu cliente. Então, se vocês saírem hoje daqui com esse drive, com esse input de informação, de que vocês estão ajudando, eternizando, acessando a emoção do seu cliente, então vocês hoje aqui, vocês não vendem mais quadrinhos de maternidade, porta de maternidade, com todo o respeito ao trabalho que é belíssimo. Mas vocês precisam falar com a emoção do seu cliente. E isso que eu falei no início e vou repetir, que cliente não gosta de saber que a Lu, por exemplo, quando ela vai fazer uma porta de maternidade, ela não faz uma porta padrão, ela vai contar a história daquela família. Que cliente, gente, que não olha com respeito uma pessoa que tem pela sua história um respeito? Então, eu não quero fazer o quadro do ursinho com o livrinho do lado, com a luzinha de LED, para ver como é que eu sigo mesmo os stories da Lu. Não é isso. Eu fico até arrepiada, eu quero o quadro do limão siciliano, porque contou a minha história da descendência. Eu achei aquilo o máximo, e eu fico arrepiada de novo. Eu também, acabei de ficar aqui. É lindo, eu não falo da boca para fora. Eu não tenho, gente, para vocês que são as seguidoras da Lu e que não me conhecem, eu não tenho filhos. E eu sigo o trabalho da Lu sem precisar, por beleza aos olhos, porque para mim ela faz uma obra de arte. Juro por Deus, estou falando assim integralmente, já falei isso várias vezes, e sigo, curto, participo, é esse ou esse, eu estou lá votando, porque eu acho assim belíssimo o trabalho dela, realmente eu acho uma obra de arte que ela eterniza esse momento da família, através da arte dela, ela é assim, realmente, olha, uma artista. Mas voltando isso, gente, é muito importante você conversar com a emoção do seu cliente. E você começa conversando com a emoção do seu cliente quando você fala isso. Eu não faço quadrinho de porta de maternidade, eu eternizo um momento que vai mudar a sua vida, mamãe. Não, né? E isso aí começa desde a hora que ela te pede um orçamento, né? Que você vai procurar saber a história que ela quer contar, os itens que ela quer colocar. De acordo com o que você vai perguntando, ela mesma já vai falando o porquê que ela quer usar esse quadro aqui de fazendinha, que é um dos que eu mais faço. A maioria são fazendeiros. Eles têm uma história ali naquela fazenda, tem a plaquinha, eu fico confundindo aqui, mas tem a plaquinha que vai com o nome que parece como se fosse a placa da fazenda. Então, tudo isso você já consegue ir trabalhando na hora que você faz o orçamento. Você não precisa fechar a venda para você mostrar para ela que você vai realmente concretizar aquele sonho, né? Vai colocar aquele momento especial no quadro. Então, tudo isso vocês têm que aprender a passar não o preço, né? Vocês têm que passar o valor do seu produto. Isso aí, perfeito, Lu, parabéns, é isso. Vou tirar vários ensinamentos da tua própria fala. Gente, antes de tudo, percebam que um ponto que a Lu falou, a venda, ela não começa quando você passa o preço. Ali é a ponta do processo. Então, quando você chega, a cliente chega para você e conta e pergunta o preço, você nunca fala, meu quadro é a partir de R$500. Gente, ali você já chapa a relação. Já assusta ela também, né? Exatamente. Imagina, não faço ideia, e nem a ideia nem é precificar, mas vamos supor que o quadro da Lu fosse a partir de R$500, um exemplo. Se eu não entendesse a profundidade de entender, saber que ela gosta de conversar, para contar uma história, para representar a autenticidade daquele quadro para aquela família, se ela me fala R$1.000, eu vou colocar no quadrinho daqui no Rio, tem uma loja que chama Abracadabra, não sei se tem aí. Eu vou colocar no quadrinho do ursinho, segurando um livrinho comum da Abracadabra. Eu vou comparar no mar
dos concorrentes. Quando eu sei que você, que é aluna da Luciana, conta a história através do quadro, eu já saio da concorrência. Eu quero que a Luciana, que a Joana, que a Beatriz tenha o olhar. E outra coisa, gente, você não vai vender para todo mundo, nem todo mundo é o seu cliente. Tem gente que vai dar R$100, estou chutando, tá, gente? No quadrinho da Abracadabra. Porque para essa pessoa faz sentido. Porque a gente também, Lu, vender é lidar com a rejeição. É aprender a abraçar a rejeição. Sabe uma coisa que você falou para mim numa live passada que eu entendi completamente o que era? Era a gente poder aprender a gerenciar as nossas expectativas. Porque às vezes a gente passa um valor para o cliente e ele não responde, a gente já leva assim para o pior lado, ele não quer. Ou se ele fala que no momento ele não pode comprar, a gente já acha que ele não gostou. A gente leva sempre para o pior lado. E às vezes eu acho que a maioria dos casos não é esse o motivo, né? Gente, nem todo mundo é seu cliente. Nem todo mundo tem a profundidade, a sensibilidade de entender que aquele momento é eternizado. Tem muita gente que acha que aquilo ali é um quadrinho quadrado, 2x2, 3x3, não sei, chapado na porta. E tá tudo certo. Essa pessoa não é o seu cliente. Você precisa entender para quem você quer falar. E tá tudo bem se você olhar como um quadrinho de 3x3, que é um ursinho, ora é uma bailarina, ora é um limão, ora é aleatório. O problema a questão é quem você quer falar. E saber que quando você escolhe uma pessoa, você abre mão de outras. Isso são escolhas, isso se chama posicionamento. Quando você fala para A, você exclui B, C, D e E. O problema, Lu, é que a gente quer falar para o alfabeto inteiro. Então, quando a gente fala para A, B, C, D e E, não vão nos ouvir. Isso se chama posicionamento. Só que a gente não está, por isso que eu falo que vender é andar abraçado com a rejeição. Porque quando a gente se posiciona, eu falo para empreendedoras. Se uma médica, uma arquiteta fala comigo, empreendedoras, na sua maioria que empreendem em casa, a minha linguagem, a minha comunicação, geralmente não acessa quem está num consultório, quem está no seu escritório. Eventualmente, a pessoa pode se conectar, sim, mas não é o forte. Eu falo para quem está em casa, para quem quer desenvolver, ter a sua independência, viver do seu negócio, no conforto da sua casa para acompanhar o crescimento do seu filho e da sua família. Significa que eu estou escolhendo não falar para arquitetos, para advogados. É escolha. Então, vocês têm que colocar esse chip na cabeça de vocês. Vocês vão lidar com muitos nãos. Antes do sim, depois do sim, durante o sim. Tem que internalizar isso, porque isso é maturidade. E aí você falou da gerenciar a expectativa, Lu, é sobre isso. Eu não tenho expectativa, não é isso. Eu vou passar o orçamento esperando, blasé, esperando não vender. Não é isso. É óbvio que a gente quer o sim final do cliente, mas esperando, administrando que aquele não ali, ele pode vir. E o que esse não te ensinou? Tenta escutar o que esse não, o poder do invisível, né? O que esse não diz para você? O que você pode aprimorar para tentar ir em busca do sim, tá? Considerando que essa pessoa é o seu cliente. Eu vejo assim que as pessoas tem muitas que ficam frustradas, porque igual esses dias, não sei nem se ela está aqui, me mandou mensagem falando que ela fazia uns 20 orçamentos por dia, mas que não estava fechando nenhum. Eu falei, calma, ela começou a divulgar agora, eu falei, você tem que ter calma, porque as coisas não vão acontecer do dia para a noite, né? Você está plantando agora para colher lá na frente. Então, a gente tem que ter muito cuidado justamente para esses não acabar frustrando a gente e desanimar. E eu vejo que muita gente para no meio do caminho. Tati, eu até falei, acho que foi ontem, na live de ontem, que para eu conseguir
começar a tirar uma renda do ateliê quando eu comecei, foi aí com 6 meses, 7 meses de trabalho. O que eu ganhava era só para pagar as contas. Mas se eu tivesse desistido, eu não teria chegado até aqui, né? Não teria acontecido aí tanta coisa legal na minha vida. Agora eu quero só ler aqui uns comentários, que está cheio de comentário no Instagram. Ó, a Flávia é até aluna do curso. Eu sempre quis viver de artesanato, mas sempre tive dificuldade para oferecer para as pessoas. Até tem umas perguntas aqui que colocaram, ó, medo de achar que o valor tá caro e a pessoa dizer quanto que vale seu trabalho, isso aí também tá dentro, né? Medo da pessoa de falar o preço e a pessoa sumir. Sobre isso, Lu, da pessoa achar caro, lembra que eu falei de escutar o que o não quer te ouvir, quer dizer para você. Então, por exemplo, se a pessoa escutou que está caro, existem alguns métodos, né, para você, a gente chama, isso se chama objeção, né, aquilo que te coloca entre o sim final do seu cliente. Ah, tá caro, vou pensar, vou falar com meu marido, enfim. Essa questão de caro ou barato, é interessante você assuntar com a sua cliente, com a sua potencial cliente, o que é caro para ela. Não, porque realmente, assim, o seu vou chutar, tá, Lu? O seu quadro é R$1.000. E, assim, na Abracadabra eu compro por 300. O que essa cliente está dizendo para você? Que ela não sabe o diferencial. Ela não sabe, não. Autorresponsabilidade. Você não conseguiu, de alguma forma, deixar claro para ela que o seu trabalho é o trabalho da Joana, da Maria, da Luciana. Não é o quadrinho da Abracadabra, né? Então, quando ela te achata na concorrência, eu estou falando Abracadabra aleatório, tá, gente? De feirinha, enfim. Quando ela te achata na concorrência, a pergunta é, como é que eu posso deixar claro para as pessoas, a partir de então, inclusive para ela, que o meu quadro é o meu quadro, que não tem nada a ver com da Abracadabra, feirinha e afins. Então, ou seja, você tem que melhorar a tua comunicação, e a venda, como eu estava falando, Lu, ela não é só quando você passa o preço. Ela começa quando você está ali numa vitrine, seja numa loja física, seja no Instagram, que é uma vitrine virtual, ali você já começa a sua captação, né? Depois, esse cliente vai te chamar, vamos usar o parâmetro do Instagram, ele vai te chamar pelo direct. Tira essa pessoa do Instagram, passa pelo WhatsApp. Tira ela dali. Por que tirar ela dali? Gente, o Instagram é um grande leilão. Hoje eu vejo o perfil da Lu, daqui a pouco vem o quadro da Lu, daqui a pouco vem um marketing digital, daqui a pouco vem o fulano. Tem muita informação, né? E a gente se perde. A chance de eu resgatar aquele direct é muito pequena. Então, você fala, vamos continuar, me passa o teu Instagram, proatividade sua, leva essa tua cliente para fora do Instagram, por causa do leilão de informações. Então, leva e bota o foco. Oi, aqui é a Tatiana, aqui é a fulana, aqui é a Joana, é a Maria. Como é que eu posso? Quais são? Se ela te perguntar o preço, tira o foco do preço. Mostra ali, através de perguntas, como você pode ajudá-la. Antes de vender, você vai ajudar essa pessoa. Posso te falar uma coisa? Olha, não usa a madeira, eu quero um quadro em MDF. Não sou da área, tá, gente? Posso te dar uma dica? Faça em madeira, porque vai acontecer assim, assado, frito, cozido. Independente daquela pessoa fechar com você ou não. Procure, antes de tudo, ajudar. Quando você se preocupa com a pessoa, o cifrão, ele sai do olho e vem para o bolso. Essa frase não é minha, mas é a pura verdade, né? A venda é uma consequência. O meu método, eu ensino o que eu chamo de venda elegante, porque a venda, ela vem como uma cauda, uma consequência desse relacionamento. E nesse relacionamento, quando você usou a palavra valor, Lu, esse valor, quando o cliente vê valor no seu trabalho, quando eu quero comprar, quando eu for comprar, vai ser o quadro da Lu,
significa que você disse para ela assim, eu sou a pessoa que realmente tenho tarimba para te ajudar, né? Até um parênteses, a minha madrinha de casamento, que vai dar à luz agora a Betina, sem dúvida nenhuma, eu falei para ela, olha, eu quero te dar um presente, e vai ser um quadro, se for um quadro de porta-maternidade, eu gostaria de indicar artista. E ela falou, eu já comprei dela. Jura? Ai, que bom! Você mandou um quadro aqui para o Rio. Ixi, eu vendo muito para Rio, São Paulo. Ai, fiquei até feliz. Eu sempre recomendo, conheça o trabalho. Gente, isso é posicionamento, é diferenciação. Você consegue ver ali que é o quadro da Luciana. E é isso que obviamente, que ela vai ensinar para você. Para vocês. E, Tati, uma coisa assim que eu vejo que faz toda a diferença também, igual você falou, a gente ir perguntando, né? Então, a cliente te perguntou alguma coisa, você devolve com uma pergunta. Ai, quanto que é esse quadro? Ah, você está querendo para menino ou para menina? É esse modelo que você gostou? Quer trocar alguma coisa? Vai perguntando até para você poder se conectar, né? Você vai gerando ali uma conexão com a sua cliente e aí no final você vai passar o preço e fica até mais fácil de você fechar. Lu, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Uma dica não, né? É um script de orientação, nesse caso. Quando ela fala para você quanto você tem que tirar ela. Quando você dá o preço, você tira o olhar dela que está chapando você na concorrência. Então, eu vou citar o exemplo da loja da Abracadabra, que o quadro é R$300. Então, ela já está com isso chipado aqui dentro. Brinca um pouquinho de água, por favor. Quando eu pergunto para ela, deixa eu te falar, deixa eu me apresentar. Olha só, o meu sistema de trabalho, eu não faço um quadro. Você falou abracadabra, né? Eu sei, eu conheço, é uma assim, ó, é lindo o trabalho. Só que a minha linha, ela é diferente. E aí você já traz para a tua metodologia de contar a história. Porque realmente tem um ursinho bonitinho, mas eu quero que o ursinho ele faça sentido dentro do contexto daquele ursinho na sua família. Porque ele não é só uma estética, né? Não é só um quadro bonito, é uma história. Quer dizer, vocês representam, vocês contam a história. Aquele quadrinho ali, ele é um símbolo que eterniza um momento, que marca um momento e que conta a história da família. Então, o que você está fazendo? Você tira a sua cliente do olhar da abracadabra. E ela tem duas opções. Ou ela fala, balela, eu não quero, eu quero quadro da abracadabra. Ela tem esse direito, tá? Ou ela pode falar, gostei, tá aí, não tinha pensado em colocar um quadro aqui que conta a minha história. Nossa, é um negócio que é para sempre, que até se prove o contrário vai ser único, né? Então, gente, tira o olhar a todo momento, comunique o seu método de trabalho, que é a sua diferenciação, o seu posicionamento, conte isso para a sua cliente, mas antes disso, escute. Quando você escuta o seu cliente, acredite, você já dá uns passos à frente, você já sai do amadorismo, tá? Então, escute o seu cliente e inclua ali, dentro da história dele, agregue o seu produto. Vai dar um match bom. Bem bacana. Tati, eu vi uma pessoa, deixa eu procurar aqui o que ela escreveu. Não foi essa, não. Ateliê Flor de Pérola colocou aqui: quero muito mudar a minha forma de pensar porque eu sei que o medo de viver de artesanato me limita. Preciso trabalhar essa psicologia positiva. A pessoa já tem medo de viver. Eu queria entender assim, por que ela tem medo de viver de artesanato? Se é o sonho de tantas pessoas poder trabalhar em casa, medo de viver. Lu, olha só, a pessoa que falou, desculpa, como é que é o nome dela? Ateliê Flor de Pérola. Ateliê Flor de Pérola. A Ateliê Flor de Pérola, quando era criança, o pai dela, a mãe dela, num ato de amor, para proteger, para adaptar, para
setar todo mundo para que a gente possa viver em harmonia em sociedade, adequou. Olha, o checklist da felicidade social é esse. Você vai ter um diploma para chamar de seu, você vai ter um emprego que você vai te dar o certo no final do mês, você vai ser servidora pública, você vai ser isso, aquilo, aquilo outro. Dentro desse checklist, em nenhum momento eu acredito que o pai ou a mãe, ou ela viu, né, como você falou, a sua família, a sua vivência familiar vem de um histórico de empreendedorismo, né? Mesmo assim, seus pais chancelaram para o certo, certo no final do mês. Enfim, provavelmente vocês têm rodando, e eu também, tanto que sou servidora pública também e empreendo, vocês têm dentro desse HDzinho aqui, rodando um sistema de que eu preciso ter o certo no final do mês. É o mesmo da instabilidade, né? O artesanato é hoje você tem, amanhã sabe-se lá, né? O lado positivo é que ao invés de você ter 100 no final do mês, você pode ter 100, 200, 10 ou 100 mil. O céu é o limite, né? Então, a gente tem, provavelmente ela tem dentro desse HD um sistema rodando de crenças que conflita com a metodologia da incerteza do empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele é incerto. O que você pode fazer? Deixar de empreender? Não. Se você tem um trabalho de CLT, se você é servidora pública, se você está procurando recolocação, existe um momento em que você pode trabalhar para e passo isso. Fazer um colchão, eu não recomendo nunca, Lu, a pessoa falar assim, se joga, vai tentar a sorte. O não você já tem. As contas chegam. É um processo, né? É um processo que você tem que fazer. O dia que você planta, não, preste atenção nesse drive, vocês aqui do Instagram também. O dia que você planta, não é o dia que você come a fruta. E isso para a vida. A gente nasce desse tamanho, Lu. É a vida a todo momento mostrando o processo. A gente acha que pode pirlim-pim-pim, que eu vou comprar o curso da Lu, no dia seguinte, plim, vai ter um monte de cliente. Gente, é processo. Ela vai encurtar o caminho? Ela vai encurtar o caminho, sem dúvida nenhuma. Vocês não vão errar o tanto de erros que ela errou. Mas é processo. O dia que você come, o dia que você planta a fruta, não é o dia que você come a fruta. É processo. Precisa semear e precisa colher essa fruta. Não, e saber que vai levar um certo tempo, né, para poder colher. Ó, a Eliana, ela é até minha aluna. Ela se sente um pouco insegura. Ela falou que tem muito medo. Ó, eu tô começando agora, só que eu tô com muito medo, porque eu não sei vender, tenho medo de não ir para frente. Como que a gente pode trabalhar essa insegurança para realmente ter mais segurança de falar com o cliente, né, para poder se impor realmente o que você faz? Lu, o tripé da autoconfiança, ele começa com a capacitação, com a ação e com o resultado. Qual é o nosso maior erro? Achar que a capacitação, ela é a fonte da autoconfiança. Então, o que a gente faz? Isso é um perigo, porque é a armadilha do conhecimento. Eu fiz o curso da Lu, agora eu vou fazer o curso da Joana, da Beatriz, da Maria, e nunca entra em ação. Então, como a gente pode vencer a insegurança entrando em ação? De que forma? Se capacitando, sem dúvida. Ela já fez o curso da Lu, excelente começo. Implementa. Saber que você começa do zero, você não começa nível 10. O problema é que a gente tem constrangimento de dizer que está começando, ou de parecer que está começando, né? Então, isso gera na gente uma insegurança. Então, comece, entre em movimento, ouça com os erros, porque ele é o pai do seu acerto. O erro é o teu professor a partir de hoje, ele não é o fim da linha. A gente tem uma crença que errar é fracassar. Errar é um buraco, o pneu furou na estrada. Você vai descer, vai trocar e vai continuar.
O que esse buraco na estrada te ensinou? Que eu não posso andar muito rápido, então eu vou diminuir a marcha, eu vou diminuir a velocidade. É isso. A gente não pode querer sempre. O problema é que a gente tem o pensamento infantil de achar que a gente não pode errar, que isso é fracassar. Não. Então, arma para a insegurança. Se capacitar, aplicar, ter o resultado, que às vezes não vai ser o que você espera. Se não foi, ajusta a rota, Waze, ajusta a rota. Não tive o resultado que eu queria. O que eu preciso fazer? E continua, movimento. Movimento. A Luciana está hoje nesse patamar que inspira todas vocês, porque ela não desistiu. Ela não fez do erro uma linha de chegada. Então, caiu, levanta, ajusta a rota e segue. Não, Tati, uma coisa que eu fiz até uma live na segunda-feira mostrando os primeiros quadros que eu fiz. Eu vi você mostrando, mas eu não assisti a live. Não, Tati, depois eu vou te mostrar para você ver. Só que aí o que eu falei para elas, quando eu comecei eu não tinha noção nenhuma, eu não sabia, só que eu levei realmente 9 anos para aprender tudo. Então, teve muitos clientes que ficaram insatisfeitas no começo. Eu tentei fazer cópia de quadro, que era aquele meme, expectativa versus realidade. Então, se eu tivesse desistido, se eu tivesse pensado que eu só poderia começar a vender quando eu tivesse assim 100% boa, quando meu quadro tivesse super bonito, eu não tinha aprendido nada. Porque Exato. A gente nunca vai fazer. Igual a Flávia, que a Flávia também é aluna, ó. Eu não consigo impulsionar minha venda porque por não achar que meu trabalho está bom o suficiente. Mesmo escutando todo mundo dizendo que ficou muito bonito, e ela se acha perfeccionista. Mas aí acaba te atrapalhando, porque você nunca vai fazer, para você nunca vai estar bom. Você pode estar fazendo quadros lindíssimos, mas na sua cabeça eu acho que é até um problema de não sei se a palavra seria autoestima com o que você faz, né? De achar que o que você faz nunca está bom. E aí você nunca vai vender, e aí nunca vai estar 100%. A gente está diante de uma síndrome da impostura. Não, você não está sozinha, temos várias aqui nessa live, então, inclusive essa que vos fala. Mas o que é a diferença? A síndrome da impostora é aquela pessoa que ela passa uma imagem de que é boa, é competente. Ela, dentro da cabeça dela, ela acha que as pessoas estão sendo educadas, que elas estão exagerando, porque você nunca acha na mesma frequência que ela. Então, por exemplo, aquele quadro ali da bailarina é um espetáculo. Um exemplo não é a realidade, porque eu não conheço a profundidade a Luciana para esse ponto, então é só ilustrativo. A Lu fala para mim assim, obrigada, a Tati está sendo educada. Está sendo gentil, né? Está sendo gentil. Esse quadro aqui está cheio de defeitos e tal, enfim. Ao mesmo tempo, ela nunca vai botar esse quadro para vender, porque imagina se outra Tatiana ou a Joana vai olhar e vai ver, e realmente esse quadro da bailarina não era isso tudo. Então, a síndrome do impostor é aquela que não se acha que é aquilo tudo e ela não entra em movimento porque ela tem medo de ser descoberta. Então, você fica nessa bola de neve, um sentimento de frustração ainda mora dentro de você, né? Então, é esse tipo de comportamento. Nesse caso, né, eu nunca acho que está bom. Você está negando socorro a alguém. Quando você deixa de vender, considere-se negando socorro a alguém que precisa eternizar a história da sua família. Talvez aquele quadro que para Luciano está cheio de defeitos, um mero exemplo aleatório, ele é perfeito para uma família que a mãe é bailarina, que tinha um sonho de ser bailarina, e ela privou essa família de ter acesso a esse quadro. Então, quando você deixa de vender, considere-se negando socorro. Por quê? Por causa do seu ego. O que vão pensar de mim? Tira o olho de você, foca no seu trabalho, na transformação que o seu trabalho vai gerar na família, na história que você vai contar por aí.
Quando você tira o olhar de você, o mesmo vale para a live, Lu. Ah, eu não me sinto pronta para começar. Você nunca vai se sentir pronta para começar, tá? E aí você deixa de falar o que você tem para falar, inspirar com o que você tem que inspirar, porque você está preocupada com o que vão pensar de mim. Tira o olhar de você, bota para o mundo, tá? Foca no teu produto e foca na transformação. Não, e muitas vezes as pessoas não vão pensar nada, né? Exatamente. Ninguém tá nem aí. Exatamente, porque as outras pessoas, pasmem, elas também estão preocupadas, não é com você, não, porque você não é o centro do universo. E eu não estou falando para a Ateliê da Pérola, tá? Flor de Pérola, não, estou falando genericamente. As pessoas estão igualmente preocupadas com elas próprias. Então, tira o olhar. Eu sempre falo assim, Nicolau Copérnico descobriu há muito tempo atrás que a Terra gira em torno do Sol, não é de você. Tá? Isso aí. Ó, a Tanara, ela é aluna da minha primeira turma, e a Tanara demorou a fazer os quadros. Ó. Eu tive muito medo de pôr em prática as técnicas da Lu, mas foi eu fazer e postar que as coisas começaram a andar. Resumindo, se você se capacitou, não pode ter medo, né? E é verdade, tem que se jogar, gente. Você está fazendo o curso, se você não praticar, você não vai aprender o que você pagou ali, né? O que você investiu. E Tati, deixa eu te perguntar, qual que é a importância assim da gente aparecer para poder vender? Perfeito, excelente sua pergunta, Lu. Primeiro porque você pode ter a oportunidade de contar a sua história, né? A sua história conecta, os seus valores através da sua história conectam. Segundo, porque você tem a oportunidade de dizer a sua perspectiva do trabalho. Então, quando eu parei para escutar a Lu, isso aconteceu, por isso que eu chamei a Lu, só para contextualizar, tinha um quadro que está suspenso no momento, que chama Mulheres que Inspiram. São empreendedoras que contam as suas histórias para inspirar outras empreendedoras que também estavam nesse caminho, nessa caminhada. E eu comecei a seguir o perfil dela, não me lembro o motivo, continuei pela beleza do trabalho dela, e não me lembro, eu acho que numa das lives ela começou a contar o processo de criação. E era um quadro de um ursinho que era um aviador. E aí eu falei, nossa, que perspectiva interessante, que olhar interessante. E o que ela estava dizendo sem dizer, né? É o invisível, o respeito que ela dá para a história do cliente. Então, gente, subliminarmente, ou seja, no invisível, quando vocês se preocupam em escutar, em contar a história, em perceber, ouvir, em contribuir, vocês não estão com foco no seu produto, vocês estão com foco no outro. E toda vez que você aparece, é uma oportunidade de você se destacar do mar da concorrência, porque você conta a sua história, porque você fala do seu método, né? E, sem querer, você está no poder do invisível, conectando com algumas pessoas e desconectando de outras, tá? Então, ali você está no seu jardim, quando você liga a câmera e faz uma live, como a gente está fazendo agora, você está falando para algumas borboletas. Algumas vão passar e outras vão ficar. Então, quando você humaniza, né, você agrega valor, a marca ao teu produto. Hoje eu tenho certeza que se eu olho um quadro, que tem o quadro da Luciana, o quadro da Maria, eu, Tatiana, sei identificar. Esse aqui é a Luciana Coutinho. Esse aqui é a aluna da Luciana. Se não é dela, é a aluna dela. Porque tem a marca. Ela conseguiu imprimir. E como é que eu sei que é ela? Porque ela apareceu e contou isso. Fez isso presente. Isso é muito importante. Eu tô vendo aqui um monte de gente colocando que tem vergonha, ela tem dificuldade, não gosta de aparecer. Teve uma aqui que falou que começou a fazer e agora ama fazer live. Gente, eu tenho 9 anos que eu trabalho como artesã. Eu fui aparecer tem 1 ano exatamente.
Comecei a aparecer em agosto. Vai fazer 1 ano. Então, eu levei aí 8 anos para ter coragem de começar a me mostrar. Antes, as pessoas... A primeira vez que eu coloquei eu fiz um vídeo que eu nem respirava. Coloquei um vídeo ali me apresentando e eu recebi um monte de mensagem falando assim, nossa, eu achei que você era uma senhora. Um monte. As pessoas nem sabiam quem que eu era. E aí, tanto que foi legal que depois que eu comecei a ficar mais presente, realmente as pessoas, elas se conectam, né? E se eu não tivesse dado o primeiro passo de fazer um primeiro vídeo, eu não teria passado por essa vergonha. Passado por vergonha não, quebrado essa barreira, né? Todos os dias, vocês acham que é fácil? Não é fácil. Hoje está muito mais tranquilo do que foi há 1 ano atrás. Na minha primeira live eu estava assim, ó. Exatamente. E hoje é muito mais tranquilo, mas é porque eu pratiquei. A minha primeira live foi no meu jantar de aniversário. Meu marido falou para mim assim, faz uma live agora, destrava. A primeira vai ser ruim, depois você melhora. Eu tremia, ria mais do que qualquer outra coisa. E agradeci ali umas mensagens de aniversário, isso foi acho que em 2016, no Facebook, se eu não me engano, 2017, por aí. E pronto. Gente, o primeiro, todo mundo, se começou perfeito, já começou tarde, tá? Quem chega primeiro bebe água limpa, tem esse ditado. Todo jargão, todo clichê tem um fundo de verdade, né, gente? Então, começar. Se você... o problema é que a gente já quer começar pronto. Quando eu entro no curso da Lu, eu tenho certeza que tem muita gente com esse HD aí rodando. Eu já quero olhar para o lado e estar no mesmo nível da Luciana. Gente, todo mundo, a regra é degrau por degrau. Eu tenho um post que eu fiz sobre isso e vou repetir. Sempre eu reposto ele. A regra é degrau por degrau, ok? A regra é degrau por degrau, ok? Gente, a gente quer fazer assim, Lu, 0,50. Não, é 0, 1, 2, 3. Sabe por quê? Porque é esse caminhar que está te formando para o profissional do tamanho do teu sucesso. Experimenta hoje, você chegar, amanhã a Lu chega para você e fala assim, vem cá, você é minha aluna, escolhi você, amanhã você vai me suceder aqui. Você não tem a cancha que ela foi formada nesses 9 anos. Você não tem. O que vai acontecer? Vai ser balão japonês, castelo de areia. Porque você não se formou, o processo é que te forma, gente. Por isso a importância do degrau por degrau. Porque a cada cair e levantar que você escolhe aprender ou não. Se você não escolher aprender, não aprender, tudo bem. Só que você vai estagnar. E as caravanas passam, né? Então, Não, tudo... e é aquela coisa, né, Tati? Se você quer alcançar alguma coisa, se você tem um sonho, você tem que fazer tudo que for preciso para alcançar. Não adianta você fazer um curso e ficar sentado esperando cair vendas no seu colo. Não adianta, a gente passa todo um processo. Eu tenho feito, já tenho acho que 1 mês que eu estou fazendo lives direto, e realmente, se você pegar, é um processo. Cada live fala um pouquinho de uma parte e as próximas vão complementando. Se você não seguir esse processo, eu estou tentando te dar um atalho, né? Se você não seguir esse processo, você vai levar anos e anos se você não desistir no meio do caminho. Isso. Agora, você tem a oportunidade de realmente ter um atalho de todas as dificuldades que eu já tive, todos os problemas que eu já enfrentei, que eu tenho tentado passar aqui para vocês, e que a solução não é difícil, só depende de você, né? Não depende de mais ninguém. Isso aí. E outra coisa, Lu, a sua parte, eu estou falando com você, não estou falando com a Luciana, a sua parte, a Luciana, a Tatiana, não vai fazer por você. Eu estou falando isso, Lu, porque existem crianças emocionais, por isso a importância da inteligência emocional. É fazer o que precisa ser feito, adequar o pensamento para que você impulsione no comportamento. Então, existem muitas crianças emocionais que acham que comprando o curso da Luciana é o suficiente para fazer brotar cliente. A sua parte.
Ela vai te dar o atalho, mas quem tem que andar por esse caminho é você, por esse atalho é você. Ela não vai andar por você. Um tempo atrás eu recebi uma mensagem que falava mais ou menos justamente isso aí. Eu fiz o curso, mas eu não consigo vender. Eu falei, tá. Você procurou lojas para fazer parceria? Você procurou lojas para vender atacado, para deixar consignado? Você procurou fazer divulgação do seu produto? Não adianta só você fazer e postar aqui, porque você vai ser só mais uma. Se você não seguir o processo, você não vai vender. Não adianta você fazer quadros bonitos se ninguém vê. Isso aí. Você fica tudo aí, imagina tudo aí na tua casa, você espera um dia alguém vai falar, blim, blom, oi, falaram de você, eu quero comprar tudo. A gente quer, a gente tem o ciclo, eu sempre falo isso, existe o ciclo do empreendedor do fracasso e o de sucesso. O de sucesso, ele sabe que tudo é um processo, que é degrau por degrau, que o tempo de semear não é o mesmo tempo de colher. Esse é o ciclo, e que a pessoa tem que fazer uma coisa que se chama pagar o preço, fazer a sua parte. Cair e levantar, você vai errar, você não vai se sentir pronta e vai dar medo, tá? Todo mundo. A diferença Mas é normal. Que nem algumas pessoas não fazem com o medo, e outras pessoas, como eu, como a Lu, a gente faz apesar dele. Né? Então, é a preposição que você tem que escolher colocar na tua frase. Qual é a preposição que você quer falar, quer colocar. Além disso, né, existe o ciclo das pessoas que acham que é só fazer o curso milagroso ou ter a ideia perfeita, a ideia genial. E acha que todo o caminho, né, a gente tem a ideia de glamorizar o jardim do outro. Fulano deu sorte. O fulano deu a ideia, ele teve a ideia. Tá. Ele deu a ideia, desculpa, gente. Não, imagina. Ele teve a ideia e ele acha que isso é o suficiente. Existe o processo, tá? Não, a ideia só, o curso só não basta, você tem que fazer a sua parte. Tem que praticar, né? Não adianta. Tati, se deixasse, eu acho que esse tema aqui a gente conversa o dia inteiro tranquilamente, né? Eu sou suspeita para falar, não é à toa que eu amo falar sobre isso. E uma coisa de processo que eu quero dividir com vocês, eu estou exatamente aqui, não dá para ver, mas eu estou exatamente sem anotação, falando exatamente o que vem à minha mente, né? Num bate-papo fluido, então adorei também, Lu. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a fazer lives, eu fazia scripts. Anotava em fichas, igual apresentadora de jornal, e eu ia ali, olhando. E aí eu comecei a me assistir e falei, eu acho que eu estou robotizada, vou começar a fazer tópicos. E assim foi. O novo me dava o quê? Frio na barriga. Puxa, eu tinha frase feita, agora eu tenho só o tópico. Mas se eu não souber o que essa palavra vai me puxar? E por aí vai, gente. Hoje eu estou aqui de peito aberto, falando de essência com maior amor e carinho. Voltarei e volto quantas vezes forem necessárias. É um prazer, de verdade, Lu, contribuir com a tua audiência, falar com você. Conte sempre comigo. Aqui no curso é só chamar que eu, com prazer, contribuo. Obrigada. E a questão aí que você falou de... Não está me ouvindo? Não está me ouvindo, Tati? Uai, eu não mexi em nada aqui, não. Você está me ouvindo, Lu? Tô. Você não. Uai, deixa eu só falar rapidinho aqui, então, pelo Instagram. Aqui. Vou falar aqui que aí eu não... Ativa pelo Instagram, então. Não, o Instagram. Peraí, deixa eu escrever aqui no chat. Deixa eu desmutar aqui. Então, peraí. Agora foi.
só para complementar, esse negócio que você falou, que no começo você ficava robotizada lendo, e foi um processo, porque quando você tirou as fichas, eu tenho certeza que você sentiu alguma dificuldade, mas hoje já está bem natural, né? Então, realmente, tudo na vida é um processo. Os primeiros vídeos que eu fazia, eu não respirava, ficava com a coluna reta e eu nem respirava direito para falar. E hoje já é muito tranquilo. Mas se a gente não tivesse começado a gravar, se você não tivesse começado a fazer as lives sem as suas anotações, ia continuar do mesmo jeito, né? Isso aí. E não vou dizer, vou ser bem íntegra, Lu. Quando eu sentei aqui, eu ainda falei assim, acho que eu vou pegar o caderno. Porque eu tenho um padrão de estudar, né? Então, eu gosto de falar alguma coisa, eu gosto de trazer uma novidade, enfim. Mas eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu ia pegar o caderno que está aqui, eu falei, não vou. Hoje foi a primeira live que eu vim, assim, literalmente de peito aberto. Deu insegurança, sem dúvida, só que a diferença é que ela não me paralisou. Então, eu espero que vocês peguem essa analogia e apliquem para a vida de vocês. Né? Saber que a gente não sabe tudo a todo momento. Tudo é processo. A gente tem que permitir. E entender que sentir medo é normal, né? Isso aí. Você sabe que eu vim aí de um perfil de mais de 100 mil pessoas, né? E eu decidi começar do zero. Deu medo de não dar certo? Deu, porque lá já tinha todo um público, né? Seria muito mais fácil continuar ali. Mas como eu decidi realmente focar na parte do curso, eu resolvi começar do zero. Mas eu também não deixei que isso aí me paralisasse. Sem dúvida. E Luz, só me deixa fazer só um reparo na sua fala. O começar do zero não acontece, porque você já tem um perfil de 100 mil seguidores. Você veio para um novo com a bagagem. Isso é a crença, né? De começar tudo de novo e achar que a gente está começando do zero. Realmente eu não tinha pensado nisso, mas eu pensei uns 2 meses para ter coragem. A gente tem a bagagem dos 100 mil seguidores. Então, você já vamos pegar esse perfil, tá, gente? De analogia aqui, dos 100 mil seguidores. Todo esse processo que você fez para formar os 100 mil, você vai trazer para cá e vai fazer o seu 1.000, 2.000, hoje é 1.000, amanhã 2.000, daqui a pouco é 10. Você vai chegar mais rápido porque você tem a bagagem, né? A gente tem que ter cuidado. Que bom, a Juscelene está falando aqui, estou aprendendo muito, adorando a live. Que bom, fico feliz. A gente tem que ter cuidado, Lu, para todo mundo, né, do padrão tudo ou nada. Né? Largar, eu sou arquiteta, vou largar para fazer quadro. Você arquiteta, você é designer de interiores, né? Então, a tua bagagem enquanto designer de interiores, ou o teu aprendizado, eu tenho certeza que você tem os teus pitacos aí. Gente, eu sou formada em Direito, hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Vocês pensam que o direito está abandonado? Não! Quando eu tenho que ler um contrato, isso aqui está abusivo, isso aqui não pode, isso aqui eu tenho que pleitear. Nada é descartado, tá? Então, a gente precisa ser mais amoroso, mais amorosa no discurso, para a gente não se desestimular, né? Então, só cuida com esse padrão tudo ou nada, né? Que bom, Lu, que você fez essa escolha de começar novamente, não do zero, porque você já tem essa bagagem que vai acelerar o processo. E é isso que eu desejo para suas alunas, futuras alunas, que vocês comecem do zero com a bagagem dessa moça aqui de cima, aqui do Instagram. Com essa bagagem aqui da moça do lado, ó, aqui do Instagram. Isso acelera o processo, tá? Então, você gerar esse input, dá mais motivação na caminhada. Eu vejo muita gente, assim, só finalizando, tá? Eu vejo muita gente que reclama de cursos porque acha que estão pagando, né? Que eles não sabem a diferença de pagar e investir. O que eu investi em todos esses anos aí, aprendendo sozinha, se eu tivesse tido a oportunidade de ter um curso que me desse realmente essa bagagem que eu estou oferecendo, eu tinha economizado demais. Então,
o valor de cursos, gente, não é aquele curso, é toda uma bagagem que a pessoa tem, é o tempo que você vai economizar em aprender. Tati, eu comecei, eu faço quadros tem muito tempo, mas eu fiquei muito tempo fazendo os mesmos quadros. E depois que eu comecei a dar aula, eu vi que minhas alunas aprenderam super bem e estavam fazendo os mesmos quadros que eu, usando as mesmas técnicas. Aí eu pensei, vou ter que criar técnicas diferentes. Gente, eu tenho coisas assim, eu estou fazendo quadros muito mais bonitos e que eu nem imaginava que eu pudesse aprender a fazer essas técnicas. Então, a gente sempre pode aprender. E outra coisa, Lu, que eu quero falar aqui para as suas alunas, futuras alunas, essa bagagem que a Lu gastou em cursos ao longo dos 9 anos, né? Então, se ela somar isso tudo, né? Eu vou trazer a minha experiência. Eu somo mais de 100 mil reais investidos em cursos de formação. Então, o meu curso, ele é a compilação desses 100 mil reais. Então, você, trazendo para a tua realidade, esses teus cursos que você gastou, se você gastasse 40, 50... Tati, eu tive que aprender sozinha, porque não tinha curso que me ensinasse. Então, eu investi em materiais e investi meu tempo. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter investido em um curso que tivesse esse atalho, pensa você, se você não tivesse pagado esses cursos que você fez, quanto tempo que não ia levar para você aprender tudo isso? Exatamente. E as suas alunas, elas já vão encurtar esse período sabendo que a cola X, que o material Y serve e não serve, então ainda é economia de dinheiro. Sem dúvida nenhuma, ter um mentor encurta muito o teu processo, mas você precisa estar atenta para o aprendizado, para o olhar e saber que você precisa caminhar o seu caminho, que ninguém faz por você. Isso. Voem, borboletas, voem.